no clima de Shoshan Purim, Jerusalém, terminando a festa de Purim. Não só Jerusalém, mas todas as cidades em Israel. A gente vê muitas crianças fantasiadas ainda de Purim, andando na rua, como policial, como Batman, né? O Batman que ficou bem conhecido por causa da família Bibas, né? As crianças Bibas que gostavam do Batman, então acho que foi uma homenagem, muitas crianças se vestindo com o Batman. E agora a gente vai entrar no período de Pêssah. Temos um mês para estudar as leis de Pêssah, vai ser desde o Rosh Chodesh Nissan, o Shabbat vai ser Shabbat HaChodesh, né? E aí a gente vai, definitivamente nesse Shabbat vai ser Rosh Chodesh. Na sinagoga sai 2 Sefer Torah, perdão, 3 Sefer Torah. Se fosse na semana, ia sair 2 Sefer Torah. Mas como é em Shabbat, vai sair 3 Sefer Torah, porque 6 pessoas vão subir na Perashá da semana, uma vai subir na Perashá do Rosh Chodesh, né? E a última vai ler o Mafti, que vai ser a Perashá a Rodesh, que é relacionada à festa de Pessah. Então, lembrando aqui, 3 pessoas no Rosh Chodesh Nissan vai subir em Shabbat. São 3 Sefer Torahs. Um da Perashá da semana, um da Perashá de Rosh Chodesh, e a último Sefer Torah vai falar da Perashá HaChodesh, que é sobre os temas de Corban, Pessah, tudo relacionado a esse mês tão importante para o povo de Israel. Se fosse Rosh Chodesh na semana, saía 2 Sefer Torah. Subiam 7 pessoas, né? E depois sairia, perdão, subia 4 pessoas, e aí subia o último para a leitura da Perashá Rosh Chodesh, a Rodesh, é que a gente lê Rosh Chodesh. Esse tema é tão importante e é o final dessa série, que é quase um seriado da Netflix, né? Que começou há algum tempo atrás, 2 meses, e a gente, com alegria, combina com o fim deles. E então eu agradeço todos os meus alunos, alunos mesmo de coração, alunos aqui em Israel, alunos no Brasil, alunos em Portugal, alunos que estavam, alunos que deixaram, alunos que não deixam de ser alunos. Eu tive agora uma rápida visita ao Brasil. Você não tem ideia quantas pessoas falaram para mim: poxa, Rabino, as tuas aulas, eu assisto ela, o teu YouTube. A gente faz esses vídeos com o intento de ajudar as pessoas com a informação a nível da Allahá. Eu não estou inventando nada. Eu pego dos livros de Allahá, dos possequins, dos legisladores, do que é mais atualizado sobre a temática, né? Então, eu sou um porta-voz, uma boca que fala. Tem muitas pessoas que discordam daquilo que eu falo, escrevem, às vezes, coisas não muito agradáveis, faz parte da, da, do mundo digital, mas eu acredito que quem é um bem Torá, quem estuda as alahot, né? Quem tem a obrigação de estudar, principalmente os convertidos, eles têm a obrigação de ter der eretz. O que é der eretz? Ser justo, ser pessoas honradas. Então, sempre usar palavras de bom, em forma. Como uma pessoa está passando a Allahá, a gente não pode deixar ela com vergonha, né? Eu sou sujeito a erros, como qualquer outra pessoa. Então, se eu erro e corrijo o meu erro, eu estou tentando me aprimorar. Então, não há muitas pessoas que falam português que falam desses temas com uma profundidade. Às vezes é muito romantismo, às vezes é muito pincelada, mas as alahotas são mais profundas, seja de Kashrut, seja de Shabbat, seja de qualquer aspecto
da vida judaica, ela vai ter uma afinidade. E também as leis de conversão também tem essa, porque é uma parte muito vital do povo de Israel, que é a porta de entrada para a nação do povo de Israel, a eternidade do povo de Israel. E com base a isso, eu escolhi um tema, os pecados que os convertidos fizeram no passado são perdoados? Essa é a... Começamos com essa pergunta. Antes de uma pessoa se converter, ela fez pecados. Mas depois que ela se converteu, elas ainda mantêm esses pecados? Alguém que se habilita a falar alguma coisa? Grave, sei lá, eu acredito que talvez a gente traga ainda um pouco de tomar da outra vida, da vida pregressa da gente. E isso tem que ser refinado com o tempo. E a fé? Gostei da linha de raciocínio. Alguém aqui discorda? Mas se ganha uma alma nova, não seria tudo novo? Não sei. Bonito o tema, né? A gente começou com uma polêmica aqui. Que todos os lados, tanto o lado do Akiva como o lado do Bruno Abecassis, está correto. Vamos ver o que os nossos sábios falam na Guemará. No Tratado de Yevamot, 48b. Os sábios disseram: um convertido que se converte é como uma criança recém-nascida. Um dos significados desse princípio é que os pecados são perdoados. Assim como afirmaram os sábios que, quando o sábio é nomeado rabino, sua elevação ao cargo expia os seus pecados. Breaking news! Eles aprenderam isso a partir do convertido. Assim como um convertido, seus pecados são perdoados, também um sábio nomeado, seus pecados são perdoados. Ou seja, quando uma pessoa sobe uma posição de importância, a responsabilidade inerente ao seu novo papel o transforma em uma nova pessoa. E tem fundos muito profundos isso, né? Você vai ter um amigo de infância, cresceu com ele, mas ele estudou, ele se formou, ele virou um médico, ele se tornou uma pessoa culta e ajuda outras pessoas. Então, você não, por mais que você tenha carinho por ele, até intimidade, você não vai poder chamar ele de Joãozinho. Não, ele é o doutor João. Ele pode ele pode permitir você chamar ele, mas o nível que ele adquiriu, ele chegou a um status na sociedade. Concordam comigo, gente? É a mesma coisa, um rabino. Eu fui lá em Manaus, tinha gente, mas tu sempre serás o Albert. Aí eu viro assim, sim, eu sempre serei o Albert, sempre serei o Albert, é a minha essência, mas o Albert evoluiu, ele não é mais Albert, ele é Abraão. E ele, além de ser Abraão, ele é Rabino Abraão. Querendo ou não, amando ou não. Mas vamos estudar mais a fundo isso aí. Além disso, presume-se que ele se arrepende sinceramente para ter sucesso na sua nova função. Infelizmente, a gente vê pessoas que cada vez mais que cresce posição, acaba se tornando semideuses, né? E isso que a Shem não quer, que a gente possa crescer como Yosef Atzadik, que era vice-faraó, mas não deixou de ser o filho de Jacó. Além dos seus pecados são perdoados, mesmo assim se aplica a alguém que se torna-se presidente ou mais. Ou, apesar de estar solteirado aí, os solteirões que vão casar esse ano, Bezat Hashem, eles, como noivo, no dia do seu casamento, são perdoados. Então, está todo mundo aqui com uma esperança, né? Esse ano casa, os pecados estão abonados.
A gente aprende isso de quem? Yehudá, que mesmo que depois de ter vendido seu irmão José, e aí ele viu que o pecado dele era muito grande, o que ele fez? Casou. Que através do casamento pode ser abonado o pecado. A gente vê isso no tratado, no Talmud de Yerushalmi, Bikurim 3:3. Eu disse que ia ser breaking news essa aula. Se você tem fôlego e coração, continua aí que a gente vai voltar a falar muitas coisas mais. Estão gostando? Então, eu voltei agora para ficar. Depois dessa viagem louca de 18 horas, 24 horas no avião, voltei surdinho. Agora eu estou melhor, mas eu peguei lá as frutas, os remédios lá da Amazônia, lá na japonesa, lá no Vero Peso, não é Vero Peso, é lá na Panaí, e agora já estou, como é que fala, escutando bem. Vero Peso em Belém do Pará, Panaí é na Amazônia. Isso é verdade para essas situações. Então, com muito mais razão, os pecados dos convertidos são perdoados, pois não há arrependimento mais profundo e significativo de que escolher se juntar ao povo que aceita a Torá Kedushá. Vai Torá, olha meu amigo Hesky aí. E os mandamentos para trazer bênção e redenção ao mundo. Da mesma forma, os sábios disseram que após os israelitas entrarem na aliança do Monte Sinai, eles estavam purificados dos seus pecados. A gente vai ver isso em Shira Shirim, Rabá 4:4. Isso significa que o convertido não precisa fazer um arrependimento específico para os seus pecados, quando ainda era gentio, quando não era judeu. No entanto, os sábios disseram que às vezes, devido ao pecado cometido antes da sua conversão, ou por ter demorado a se converter, eles podem passar por alguns sofrimentos. Ou seja, tem gente que a gente está dizendo, olha, você tem que fazer teu processo, mas às vezes tem preguiça, às vezes não tem força, às vezes como é que fala? O ego. Está determinado que uma pessoa tinha que fazer uma conversão. Ela não fez, porque talvez é muito interessante ela estar onde ela está, na zona de conforto, Deus está mandando sinais para ela, mas ela acha que tem que fazer uma conversão. A conversão tem que vir para ela, não ela ir atrás da conversão. Você conhece algumas pessoas assim? Eu conheço muitas. No entanto, esses não são castigos, mas sim um processo de purificação espiritual. Pois mesmo que os seus pecados tenham sido perdoados, pode permanecer um vestígio na sua alma que impede o alcançar níveis espirituais mais elevados. Aqui, aí já posso até responder a tua pergunta. Tem mais entendimento nela. Não que a gente não conseguiu, é porque ainda tem vestígios para que a sua alma, que isso impede alcançar a elevação. No entanto, essa purificação não precisa necessariamente vir através de sofrimentos, mas pode ser alcançada por meio de estudo diligente da Torá e ensinamentos morais. O Nussa, estudar Nussa é ensinamentos morais, seja para judeu ou não judeu. Eu estava em São Paulo, uns 4, 5 anos atrás, em uma dessas visitas que eu faço relâmpago no Brasil, e aí tinha um Haredi, ele estava dirigindo e ele bate no carro de um não-judeu. Ele bate, não sei, perdeu o controle, bateu. E aí isso, o trânsito está parado. E o Haredi, eu não vou pagar. Por mais que ele esteja errado, ele disse, eu não vou pagar. Porque ele não é judeu, ele é goi. E eu não vou pagar. E aí um outro judeu para o carro e chama a polícia, o Haredi. E aí, olha o drama. Um judeu chamar a polícia para outro judeu? Então, a gente vai ver como é que fica a ética. A gente não sabe o que vai
fazer, né? Teoricamente, o que vocês acham? Ele devia chamar a polícia ou não deveria chamar a polícia? Hã? Podia ter conversado com o Mas ele não Haredi quer conversar, primeiro. ele diz que é goi. Com o Haredi primeiro, ele podia ter conversado antes de chamar a polícia. Infelizmente, tem, Márcia, muitas correntes Haredi. Não estou falando Sinatri, não, tá? Mas é o way of life. É a forma que eles vivem. É dessa forma. Verdade. E geralmente gera muito mais Hilu Hashem, tá? Eu, Abraão Franco, estou assinando, porque eu vivo isso todos os momentos, nem todos os Haredis são assim, mas uma boa parcela. E aí acabam abusando dessa soberania. Teoricamente não pode chamar a polícia. É teu irmão. Mas e aí? O que está entrando aqui? Hilu Hashem. Está criando mais o quê? Antissemitismo. Cadê aquele povo de ética? Cadê aquele povo de Der Eretz? Eu não estou dizendo que eu sou contra os Haredim. Pelo contrário, tem muitos Haredim. Esse é um grande problema. Essas pessoas precisam estudar o quê? Nossa, ética, ensinamentos éticos. A responsabilidade dos convertidos em relações aos outros. Vamos continuar. Os pecados são perdoados, os convertidos são aqueles que entre ele e Deus. Os pecadores, os pecados dos pecadores aos convertidos são aqueles entre ele e a Kadosh Baruch Hu, mas a conversão não cancela dívidas e a obrigação que eles têm uns com o outro, seja judeu ou não judeu. Todas as dívidas que construiu no passado devem ser pagas e todos os danos que causou devem ser reparados. Tem gente que diz, não, vou me converter, não te devo nada, Jacó. Sou uma alma nova, sou como uma criança. Aqui a Lahá está dizendo, não, entre Deus e Deus tudo bem, mas o teu semelhante, teu nome não vai sair do sistema de Serasa porque você fez uma conversão. Você não está com o nome limpo. Então, é muito importante isso. E a gente vê muitas pessoas que se convertem dizendo, não, eu vou pegar empréstimo, eu vou fazer isso e não vou pagar. Ah, me converti, então agora estou limpo. A gente conhece muitas histórias disso, né, gente? Infelizmente, isso. Aqui a Lahá está dizendo, não. Você, antes de se converter ou não, você tem uma parcela nesse mundo. A ética. Então, se você pegou, não honrou, está errado. Tem que pagar. Todos os danos que causou devem ser reparados. Se ele for condenado por um tribunal do seu povo anterior, ou seja, for por justiça, foi para o tribunal, né, e teve que pagar antes de ter entrado ao povo de Israel, ele deve cumprir a pena. Somente nos países mais, no Brasil, na Europa, a gente entende, né? Seja judeu ou não judeu, tem que pagar, porque o CPF não muda, né? O NIF lá em Portugal não muda. E aqui em Israel também. Se você tem uma dívida, você morre, mas a dívida não morre. Você só vai se livrar dela quando você paga essa dívida. E se você está em Israel e não pagou essa dívida, e achando que vai ficar os 5 anos do Brasil no Serasa, esquece. Que depois essa dívida não some, ela vira um gigante. E quantas pessoas que eu conheço que chegaram aqui em Israel, nos primeiros anos fizeram carnaval, churrasco, samba, pegaram dinheiro emprestado no banco, e aí achando que amanhã vai pagar. Hoje não pode sair de Israel. As dívidas cresceram tão grandes. E aí tem que decretar falência. E decretar falência é complicado. Isso é uma outra história. Os sábios discutiram se um convertido pode ser punido por pecados cometidos antes da sua conversão. A gente está falando do Tratado de Sanedrim 71b. Por exemplo, amanhã é o Beidin dele, mas ele foi julgado e condenado hoje. Como é que vai? Ele vai pagar?
hoje para amanhã fazer o Beidim? Pode fazer isso ou ele está isento? O que vocês acham? Amanhã é o Beidim dele. Tem 100% de chance que ele vai passar no Beidim. Vai virar Yehudi. O Talmud vai concluir que se a punição for para aquele pecador continua igual à lei judaica, ele pode ser julgado por isso. Mas se a punição na lei judaica for mais severa, então ele não pode ser julgado. Ou seja, se ele está devendo um dinheiro, ele pode pagar, mesmo depois do Beit Din. Mas se for uma pena capital, no aleno, ele não vai ser condenado. Vocês entenderam aqui? Sim. Os comentaristas explicam que a conversão absorve o convertido das punições divinas, mas não da responsabilidade perante o quê? O próximo, o ser humano. Assim como o judeu arrependido ainda deve cumprir sentenças impostas por um tribunal, um convertido também deve pagar sua dívida e reparar danos por sua causa. Bem interessante isso, né, gente? E tem aquele mito, não, agora eu sou uma pessoa nova, meu nome não é mais não é mais Antônio Luiz, agora eu sou Jakovski, Klavski, bota de nome, não tenho nenhuma dívida. Não, Alahá diz que sim, você tem que pagar, mesmo que você troque seu nome, a vestimenta, até mesmo o sotaque, vira com o sotaque do Sóbio. Vamos caminhar um pouquinho. Perfeito isso, Rafa. Hã? É mais que interessante, é perfeito. Tá gostando? Eu disse que ia ser Sempre. um grande finale, né? Preparei essa aula lá no Brasil. Aí eu vim trazer aqui para a Terra de Israel, porque eu queria dar essa aula da Terra de Israel. A Terra de Israel tem que educar. Toda vez que eu vou para algum lugar que não é a Terra de Israel, parece que a gente fica... É muito difícil ser judeu fora da Terra de Israel. Por isso eu dou o maior valor para vocês que estão fora da Terra de Israel e aquelas pessoas que chegaram aqui na Terra de Israel. Porque é muito difícil ser judeu. É difícil em todos os sentidos. Na cachiruta, na mezuzá, na rua. É uma sensação horrível. Que nível de Torá a gente vai ter? Por isso é importante, a gente só cresce na Galuta quando a gente está junto das comunidades, perto dos rabinos. E a gente vai com um xirim todos os dias, aí a gente vai se aproximando. Agora, aqui na Terra é mais fácil, porque a terra tem que educar. Né? Por isso tem muitos judeus que migraram para cá, acabou a Galuta, não quer voltar mais. E aqueles que estavam aqui na Terra de Israel e voltaram para a Galuta, como se arrependem. Chegam a sonhar com a Terra de Israel. Estou mentindo? Não estou. Então, quem está na Terra de Israel, oi, favor de querer voltar para a Galuta de São Paulo, viu? Estou de olho. Vamos lá. Se um não-judeu encontrou um objeto perdido de um judeu antes de se converter, ele não é obrigado a devolvê-lo após a sua conversão, pois quando o encontrou, ele não tinha essa obrigação. No entanto, se ele roubou um judeu antes da conversão, acontece, ele deve devolver o roubo. Alguns rabinos dizem que o dono original já desistiu de recuperar o bem e o convertido mudou de status legais com a conversão. Então, ele estaria isento da restituição. Márcia, fala que eu quero te ouvir. Você está gritando no teu pensamento aí. Estou não. Você entendeu o que eu falei há pouco? Sim, entendi. O que você entendeu aí? Fala aí para mim. Ravi, Um convertido encontra um objeto antes da sua conversão, ele pode ficar com aquele objeto, depois, mesmo que depois faça a conversão. Agora, olha aqui como é que ele é mais... Eu vou voltar. Se um não-judeu
encontrou um objeto perdido de um judeu antes de se converter, ele não é obrigado a devolver após a sua conversão, pois quando encontrou, ele não tinha essa obrigação. No entanto, se ele roubou de um judeu antes da sua conversão, ele deve devolver porque o roubo. Alguns rabinos dizem que o dono original já até desistiu de recuperar o bem. E o convertido mudou o seu status legal com a conversão, então ele estaria isento da restituição. Agora, o que tem aqui? Qual o papel disso aqui? Alahá, mas o que pesa mais aqui? Racing, Marina, Ética? oh, e a fé meódio, Abecassis, parente da Sol Abecassis, de Tanger. Ética. Como é que você vai ensinar teus filhos isso? Pode, É mas complicado, Orav. é complicado. Deixa eu levantar essa cadeira, que ela está abaixando do gordo, então ela abaixa. Então, resumo aqui. O convertido espiritualmente é renascido e seus pecados são perdoados. Se uma pessoa ela se torna um rabino, ela também é perdoada os seus pecados. Se uma pessoa se casa, ela também é perdoada. Então, todos automático, não precisa nem Yom Kippur e nem Rosh Hashanah. A gente também tem o Rosh Hashanah e Yom Kippur para perdoar. Então, todo momento a gente tem. A Hashem está dando, vem para cá, deixa eu te perdoar, vem ficar perto de mim. No entanto, ele ainda deve pagar sua dívida e cumprir a penalidade civis. O sofrimento que ocorreu após a conversão pode ser um processo de purificação e crescimento espiritual. A conversão não apaga a responsabilidade perante os outros. E é isso que a gente falou nessa primeira parte do capítulo. Dúvidas até aqui? Aproveita. Depois só vai virar uma lenda gravada no YouTube. Vamos seguir? Vocês estão bem? Acho que estão com ressaca do Purim. Ó, vamos lá para outra pergunta. Por que os convertidos às vezes enfrentam sofrimentos? Essa é mais breaking news, né? Essa é mais profunda. Os já convertidos, o senhor diz, né? Por que os convertidos às vezes enfrentam sofrimento? Está escrito no Talmud, no Evamot 48, Rabi Hanina, filho de Rabi Gamaliel, dizia: por que os convertidos nesse tempo sofrem e enfrentam dificuldades? Porque não cumprem as 7 leis de Noa antes da sua conversão. Rabi Yosef dizia: um convertido é como uma criança recém-nascida e, portanto, não é punido pelo que fez antes da sua conversão. Então, por que eles sofrem? Por que eles não conhecem os detalhes minuciosos das mitzvot como um judeu nascido? Abba Hanan disse em nome de Rabi Elazar: porque eles não cumprem as mitzvot por amor, mas por temor. Outros disseram: porque demoraram a entrar sobre a asa da Shekhinah de Akadosh Baruch, da presença divina. Sabemos que, em questão de fé, há muitas opiniões. Em todas as palavras de Hashem, que Hashem é vivo, a principal posição aceita é que Rabi Yosef, um convertido, é como uma nova pessoa. E seus pecados do passado são apagados. Portanto, ele deve passar por dificuldades e esse sofrimento vem por um pecado cometido após a conversão. Os sábios também disseram: convertidos são difíceis para Israel como uma chaga. Olha, isso é bem polêmico. Isso ocorre porque muitos não cumprem as mitzvot corretamente ou fazem isso por medo do castigo e não por amor a Kadosh Baruch.
Entanto, há verdade nas nossas opiniões. Às vezes, um convertido sofre por pecados cometidos do passado, antes da conversão, não com punição, mas com um sofrimento de amor, um processo de purificação que ajuda a crescer espiritualmente. Os sábios dizem que até mesmo os justos passam por sofrimento desse tipo para aumentar sua recompensa no mundo vindouro. Eu já falei algumas vezes, em algumas aulas, e eu sempre vou falar com muita saudade e nostalgia, geralmente nesse período, logo depois de Pessa, logo no período, comecinho de Roda Shaviv, eu tinha um grande amigo. Ele está em um lugar muito mais elevado. Ele era originalmente do Canadá, mas fez o processo de conversão dele em Milão. O nome dele era Ariel Pessa. O nome dele, antes de ser judeu, era Pascoal Páscoa. Pascal era o nome dele. E ele falava comigo italiano, falava muito das coisas das comunidades judaicas da Itália, isso muito me interessava. E ele tinha feito uma conversão, passou muitos anos para se converter. Mas chegou na terra de Israel, fez aliá, estava aí com 55 anos, começou a estudar na Yeshiva, 56, perdão. E aí ele tinha um problema, ele sofria de diabetes. E tomava muita insulina, mas sempre estava estudando. Sempre estava na Yeshiva, uma alegria. E ele sumiu, passou-se muito tempo sem ver ele. E aí, quando passou o período de Purim, começou o período de esse mês de Rosh Chodesh, a gente se encontrou lá na frente da Yeshiva. Eu estava numa Romeia, estou falando coisa de 9 anos atrás. E eu, Ariel, como está? Tanto tempo. Eu falei em italiano com ele. Eu, dove stai? Como está? Camberá, se camberou? Né? E mudou alguma coisa? Ele disse, não, eu estive doente, eu estive internado. Que bom que você saiu. Também uma outra situação. Uma pessoa que pula uma fogueira, uma doença, como ela renasce. Então a gente está dando mais uma chance para ela. E eu falei, poxa, Ariel, poxa, agora você está melhor, você tem que casar. Vamos arrumar uma esposa para você. E ele disse, não, não vai dar tempo. Eu disse, vai dar tempo. E a gente ficou ali, conversou muitas coisas, grande amigo meu. E aí, era período de Rosh Chodesh Nissan, veio-se o tempo. Quando foi alguns dias, o Ariel teve uma decaída e veio falecer no seu apartamento sozinho, lá em Arnon Nativ. Não, perdão, Givat Safati, que é um bairro distante de Jerusalém. E depois de 3 dias encontraram ele falecido. E era o período, né, já para se preparar para a peça. Todo mundo já tinha saído de férias, Kodesh Nissan, as yeshivot, as instituições religiosas são fechadas por um mês. E aí, a mãe dele era uma senhora muito católica, 86 anos. E ele tinha uma irmã, ele tem uma irmã. Então, a mãe ficou magoada e disse: meu filho não vai ser enterrado em Jerusalém. Eu quero que ele venha, o corpo dele venha para o Canadá e a gente vai enterrar ele como católico. Como é que vai fazer? Ele já era judeu. E ele não era só um judeu, ele era super judeu, minucioso nas alahot, ele gostava de Pessa porque era próximo ao aniversário dele, Pessa. E ele morreu nesse período. Como é que vai fazer? E a gente começou, os jovens que não tinham família, que não tinham outros lugares para sair, ficaram na Yeshiva.
os rabinos saíram de férias, então ficou só para o Madri, o responsável, ser intermediador da família. A mãe dele ligou para a gente e a gente falou, poxa, mas ele era tão religioso, ele passou a vida toda para chegar em Israel e no final da vida tem que ser enterrado como um católico, com todo respeito às outras religiões, mas ele se abraçou a fé judaica. Aí eu aprendi uma coisa aí, e vou falar para vocês, meus alunos. Sejam judeus em vidas e sejam judeus também em morte. Escrevam para vossas famílias, se vocês não têm familiares judeus ou não estão membros de uma comunidade, ou o que seja, que vocês querem ser enterrados conforme a lei judaica. Né? Deixe como um testamento, porque é melhor você tomar as suas decisões do que os outros tomem por você. E acredito, que os outros tomem não vão ser o que você vai gostar. E é nisso, a gente tentou de várias formas, né, convencer a mãe dele não levar o corpo do Ariel para o Canadá, para ser enterrado como católico. E no final, a gente estava fazendo a procura do Hametz à noite, muito triste com aquela situação. O Ariel estava já para pegar o voo, né, para transportar o corpo dele para o Canadá, estava só esperando a liberação do consultor da embaixada canadense. Quando foi? Depois que a gente queimou o Hametz, a gente recebe uma ligação do Canadá, que era a mãe dele, falando que o Ariel foi no sonho pedir para que ele possa ser enterrado em Israel. Ele veio, saiu até no Jerusalém Post. Ariel Pessa. Se vocês encontrarem, vocês vão encontrar. Foi muito bonito. Isso. Foi em 2012, 2013, alguma coisa assim. E aí, ela autorizou ele ser enterrado. Na véspera, quando a gente estava queimando o Hametz. Dali a gente já estamos ali para Romema, lá perto onde o nosso querido Akiva mora, descendo um pouquinho mais, tem um Beit, onde vão fazer a Revracá de chá, e a gente estava preocupado, quem é que vai estar para fazer minyan, né? Porque todo mundo estava ocupado com as coisas para peça. Quando a gente chegou lá, tinha uma infinidade de pessoas. E eu me lembro o speech, né? Ele era um Gertzeder, que era um convertido. Ele falou, Ariel Pessa, esse é o nosso Corban Pessa. A gente falou assim. Ele foi enterrado lá no Monte das Oliveiras. E a gente enterrou ele até ao meio-dia, era o quê? 1 da tarde. E de 1 da tarde a gente saiu correndo, eu fui correndo pegar o meu ônibus para ir para Alfer Menashe, na casa dos meus parentes israelenses, para fazer o Seder de Pessah. E eu, naquela viagem até Alfer Menashe, chegando às 3 horas da tarde, eu me lembro como fosse hoje, eu pensava como Deus faz milagres. Então, há verdades nas outras opiniões. Às vezes um convertido sofre por pecados cometidos antes da sua conversão, não como punição, mas às vezes precisava passar esse tipo. Aí depois passou-se o período de Pessa, alguns meses, um mês depois, no mês Iá, eu estou entrando na Yeshiva, vem uma caixa, um cantinho da Yeshiva. E aí estava lá, um menino virou para mim, Franco, você fala italiano, né? Eu disse, eu falo. Tem um monte de livro que ninguém quer. Chegou aqui para doação. Tá tudo em italiano. Eu disse, poxa, mas tudo em italiano? Que legal. Quando eu vejo, era o livro de quem? Do Ariel Pessa. Eu peguei tudo. Até hoje eu tenho. Está na minha biblioteca. Então, de alguma forma, eu sempre conto essa história para os meus alunos, que o Ariel Pessa está vivo. Ele cumpriu o tikkun dele. Mas é importante saber que mesmo em vida, e como judeus em morte, também se tem situações
que você não pode tomar as decisões. Se ninguém pode tomar decisão, não deixe os outros tomar, porque os outros vão tomar sempre as piores que a gente não gosta. O Rabino Bassar escreveu no Shut Lechem Todá, um livro, assim como uma criança não é punida pelos céus antes dos 20 anos, como está escrito no Talmud Babil Shabbat, e no Talmud Yerushalmi, Bikurim, um convertido também não é punido pelos céus durante os primeiros 20 anos após a sua conversão. Breaking news! Então, a gente está safo. Então, isso ocorre porque a absorção do fundamento da fé e das mitzvot leva tempo. E só depois disso ele pode ser totalmente responsável por suas ações. Olha como é que Deus é paciente. Hashem é paciente. Estudem, só estudem. Mas se cair, levanta, é como andar. Da mesma forma, nos dias temíveis, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, com arrependimento, não há anulação, obrigação civis de um judeu. A conversão também não livra um convertido da responsabilidade passada. Pagou, comprou, não pagou a dívida, sentença judicial, tem que pagar. A responsabilidade legal do convertido. No Talmud Sanedrim 71, há uma discussão sobre quanto um convertido pode ser punido por crimes cometidos antes da sua conversão. A conclusão é: se a punição por crime for mesma na lei judaica, ele pode ser julgado. Se a punição na lei judaica for mais leve, ele pode ser julgado sobre as leis judaicas. Se a punição na lei judaica for mais severa, ele não pode ser julgado por um crime cometido antes da sua conversão. Rambam, Yehud Melachim 10:4, escreveu que um convertido é perdoado por seus pecados contra Deus, contra a idolatria ou blasfêmia, mas não por crimes contra as outras pessoas. É muito sério isso. O Sefer Hassidim, capítulo 291, diz: ao mesmo que os pecados do convertido sejam perdoados, ele ainda deve pagar a sua dívida e reparar os danos que causou. Se um convertido roubou antes da sua conversão, segundo alguns rabinos, ele deve devolver o roubo. Outros dizem que se o dono original já desistiu de recuperar o bem, o convertido mudou de status legal, ele estaria isento. Não é o correto, mas se o homem já desistiu, então, se o tribunal do seu povo anterior já havia determinado uma punição contra ele, alguns rabinos dizem que a conversão o livra da pena. Outros dizem que não, que continua válido. Então, marloket, dúvida, consulta um rabino. Se o tribunal anterior era justo e aceitável, a decisão pode continuar válida, pois a justiça é uma das 7 leis de Noah. Conclusão: conversão limpa os pecados do convertido perante Deus, mas não limpa a dívida no Serasa. Paga. O sofrimento que um convertido enfrenta pode ser devido ao desafio da adaptação e da dificuldade no cumprimento das mitzvot. É um processo de purificação espiritual. Durante os primeiros anos, após a conversão, ele pode ter responsabilidade reduzida perante o céu. 20 anos, tá bom demais. Parcelado 20 anos. Então, se um convertido deve cumprir pena imposta antes da conversão, depende do contexto legal e da ética judaica. Embora se diga que um convertido é como uma criança recém-nascida, ele ainda deve pagar suas dívidas. Olha aí, novamente. E se ele matou alguém antes da conversão, ele precisa fazer expiação. Isso significa o quê? Mesmo que a conversão o transforme espiritualmente em uma nova pessoa, sua obrigação financeira e morais continua válida. Aí tem que estar perante a lei do país que ele esteja. Shulchan Aruch, Yoreh Dea, 268, está escrito que um convertido deve cumprir todas as promessas e dívidas feitas antes da conversão. Isso inclui devolução de dinheiro
pagamento de empréstimo e compensação por danos morais e físicos. Se ele for condenado por um tribunal do seu povo anterior a uma discussão entre os rabinos. E já falou. Se um não-judeu encontrou objeto perdido pertencente a um judeu, antes dele se converter, ele não tem obrigação de devolver após a conversão, pois encontrou ainda não estava sujeito à lei judaica. Aí entra a ética. Dúvidas aqui, gente? Agora vamos lá. Devido às dispersões da Galut, da diáspora, do exílio, diferentes comunidades judaicas desenvolveram costumes próprios, tanto em termos da Halahá, lei judaica. Então, por isso muitas pessoas falam, o minag sobressai uma Halahá, quanto em relação às orações. A regra estabelecida na Halahá é costume local e obrigatório para todos os residentes daquele lugar, porém, nas orações. Minag sobressai sobre a Halahá, nas orações. Porque senão eu vou dizer aqui, na minha comunidade, o minag é comer razi, comer porco. Ela é Halahá? Não é. Muitas pessoas não entendem muito isso. E aí bota tudo na mesma caixinha. Não. Em relação à oração. Por exemplo, se alguém que costumava seguir a tradição Ashkenazi, olha aí o nosso querido Arão, que deixou de ser Ashkenazi, e se mudou permanentemente para um local onde segue o costume sefaradi, lá com Yosef Hai. Deveria adotar os costumes locais, novo local. Seja em questões mais leves ou mais religiosas. Estou brincando. Nunca. Ele, acho que é nascido doente. O mesmo ocorre com o convertido. Normalmente adotava os costumes da comunidade onde ele vivia. Estou brincando, a comunidade que ele reza é Ashkenazi. Só que o professor dele é Sefaradi, né? Como eu. Então ele vai ter essa eterna perseguição pelos professores dele, que são Sefa. Né? Um dia ele vai fazer techuvá. Vamos lá. O mesmo ocorria com o convertido, que novamente adota os costumes da comunidade onde vivia. Nos últimos tempos, com o início do retorno ao povo de Israel, a Eretz Israel, a nossa terra querida, houve uma grande imigração de judeus de diferentes lugares, com resultado, em muitas cidades e vilarejos, a mistura de tradições. E já não existe um costume local unificado. Então, você vai lá numa sinagoga aqui, principalmente em Efrata ou em Jerusalém, ao redor, tá? Vai ter um costume cáliba. Começa Ashkenaz, termina Sefari, e aí, quando vê, já estão rezando em Temani. É o costume da terra de Israel. Antes de se tornar um costume só da terra de Israel, que vai demorar, precisa ter essa mistura, vira um milkshake. Portanto, a orientação atual é que cada pessoa continue seguindo o seu costume dos seus antepassados, tanto na lei quanto nas orações. Mas se não tem, por exemplo, onde eu estou aqui, não tem uma sinagoga sefarada tão próxima. Eu tenho que rezar com os ashkenazes, com muita dor, porque eu não entendo nada. Estou brincando, não entendo. Mas eu tenho que buscar uma comunidade sefara. Essa abordagem está alinhada com o status do convertido, pois a característica de escolha é mais evidente nele. Eu me lembro, eu tenho um aluno que ele começou a estudar comigo. Eu disse, você, para poder passar o processo, todo Shabat, você esteja comigo na sinagoga italiana, às 9 horas da manhã, e terminando, você vai rezar comigo lá todo Shabat. Senão, não vou lhe dar carta. Falei isso para ele. Aí ele foi. Mas ele ia cantar, ele ia preto e branco, chapéu, e todo mundo não ia assim, todo mundo ficava olhando para ele. Ele entrava muito e saía de calado. E aí ele sentava do meu lado. Um belo dia ele virou, Rabino, você vai ficar chateado? Eu não quero que você fique chateado, não me atrapalha, mas eu não suporto rezar aqui, Rabino. Não falo suporto. Mas eu disse, eu quero rezar lá com os meus, eu me sinto à vontade. Aí ele já estava esperando um não. Ele disse, vai ser feliz.
bota o chapéu, deixa o peiote crescer, eu quero que você cresça em Torá e Mitzvot. Se você não está feliz onde está rezando, não tá agradando a Hashem. Então, a Hashem quer que você seja feliz. Então, eu liberei com muita dor, porque eu gostava dele estar lá do meu lado, porque eu precisava. Pega um livro para mim, estou brincando. Ele estava sempre ali. Mas a gente não pode prender ninguém. Você agora tem que ser Sefara, você tem que ser Askenazi, você tem que ser. Eu quero que vocês sejam o que queiram ser, mas perante a Hashem sejam pessoas honradas e que cresçam na Torá, pelo chá. Escolhendo uma tradição. A escolha do costume judaico é recomendável que o convertido consulte um rabino, que conheça bem e também conheça a sua comunidade, para ajudar a decidir onde ele se sentirá mais confortável e poderá progredir melhor no estudo da Torá e na observância dos mandamentos. Se a pessoa que não tivesse feito isso, ele não tinha crescido como ele está crescendo hoje. Além disso, um convertido pode decidir seguir majoritariamente uma tradição específica. Ele pode ser Satma, ele pode ser Kaliba, ele pode ser Hassidut, Naturicata, né? Pode ser o que ele quiser. Até mesmo em Pessa, né? Nós, Marrocos, Marrocai, a gente não come kitniot. Estou brincando. Pode comer algum tipo de kitniot. O que é kitniot? Leguminosas, que são milho. O que mais? Fala aí o que tem outra aí, Ashkenazi. Arroz. Hã? Feijão, milho, arroz. Arroz. O que mais? No ano passado não comi arroz em Pessa, porque eu morava com o Aron. Esse ano eu vou poder comer. Ele tá pulando de alegria, né? Cada um com seu costume. Por exemplo, eu sigo o costume marroquino. E o meu costume em Pessa não é comer arroz em Pessa. O pessoal de Tanja, Tetuã, algumas famílias não comiam arroz. E eu perguntava para o meu Rabino Garzon, Zevon Ibrahá, por que a gente não come arroz? Ele disse, não, porque lá em Tanger é um costume que vem da Espanha. O arroz, está certo que ele não é hametz, mas ele cresce, ele engorda um pouquinho. Então, tudo que engorda, tudo que muda o seu negócio, é como a gente tem que ficar humilde. Aí, desde lá, eu não como arroz, em respeito ao meu rabino, que era o meu pai, e também o costume, eu fiz esse costume para mim. Mas eu me sinto super bem em fazer isso. Agora, tem sefaradi que come. Tem sefaradi que não come feijão. Tem sefaradi que come feijão. Para o Ashkenazi nem pensar, é que tem outro, grão de bico, tudo isso. É um costume. Lentilha, Lentilha, ervilha. ervilha, tudo Ashkenazi. Só a batata, Deus me livre, é batata, ovo e carne. E zeu. E aí agora, se depois de ter escolhido um costume, o convertido decide mudar e adotar outra tradição, né? Por exemplo, o Arão, agora, no Rosh Hashanah, ele vai mudar para Sefaradi. Então, ele vai ter que ir lá no Rosh Hashanah, fazer um Hatarat Nedarim, anulação de votos, e passa a seguir a tradição mais pura, que é o sefaradismo. Então, ainda tem vez, viu, Arão? Eu ainda penso nisso. Coitado, né? Geminiano, quando quer uma coisa, vai até o fim. Vamos lá. No entanto, é aconselhável que essa mudança seja feita com orientação de um rabino, pois alterar costumes pode enfraquecer o seu comprometimento religioso ou causa dificuldades para a sua familiar. Portanto, quem é racídico, deixou de ser racídico, fez essa anulação, vai ter problema. Né? Então, precisa ter muita... Hoje, Satma, amanhã, Rabad, depois Naturicata, Sefara. A gente não pode fazer essas brincadeiras. Uma vez sempre, uma coisa sempre vai ser essa. Se quiser mudar, tem que ter uma orientação rabínica. Portanto, ele não é obrigatório fazer isso, pois uma vez que passou pelo processo de conversão, ele é considerado um recém-nascido, aí ele escolhe o costume dele. Tá? Aí, geralmente, os costumes são da onde que ele veio, onde ele viveu o judaísmo. Né?
Eu não posso cobrar do Akiva ser sefaradi marrocai se ele viveu lá em São Paulo, no meio dos Yiddish. Por mais que o rabino dele seja marroco. Os convertidos da terra de Israel. Beit Yehudá escreveu. Em Israel, todos os convertidos deveriam seguir o costume sefaradita, tá? Olha aí, escuta isso aí. Pois se assume que ele é o costume da terra de Israel e que todos deveriam segui-los. Mesmo que o pai biológico do convertido fosse Ashkenazi, o convertido não tem nenhuma ligação com ele após a conversão. Portanto, deveria seguir o costume sefaradi, conforme o Beit Yehudá. Gostando desse livro. No entanto, essa opinião não foi aceita pela maioria dos rabinos. Aí o Aaron fala, vamos lá. Por isso, os rabinos de origem ashkenazitas, sefaradita, do norte da África, do Iêmen, continuam seguindo suas tradições antigas e não aceitam a obrigatoriedade do costume sefaradita para todos. Mesmo entre os rabinos sefaraditas, não são aceitas essa regra. Assim, o convertido pode escolher a comunidade qual ele deseja se unir. Suas notas mencionadas que, se um convertido decidiu se unir a uma comunidade específica, ele deve seguir todas as leis de costume daquela comunidade. Ah, lá tem o costume de deixar o peiote crescer? Tem que deixar o peiote crescer. Ah, lá tem o costume sírio, né, de não comer arroz, ou comer arroz? Vai lá. E outras situações. No entanto, se o convertido permanece a comunidade mista, onde não há pessoas de diferentes tradições, às vezes ele pode ser vantajoso adotar diferentes costumes para as diferentes áreas das práticas religiosas. Isso que ocorre aqui em Israel. Para terminar, eu sei que vocês estão gostando, os utensílios de cozinha de um convertido. É um mandamento para um judeu que cumpre o utensílio de cozinha de um não-judeu imergir-se em um mikveh. O propósito desse mandamento é levar os utensílios de um nível comum ao nível superior. E pode estar ligado ao desejo e à fraqueza humana, para um nível superior, onde ele serve para preparar a alimentação que ajudarão o povo de Israel a se conectar aos valores da nossa Torá, que é do chá. O convertido não precisa emergir seus utensílios, pois no momento que ele próprio se submerge ao mikveh e se torna judeu, os utensílios que possui também são purificados e elevados junto com ele. Penei Alahá, Kashirut 31:6. Breaking news! Consulta teu rabino. No entanto, se antes da conversão ele utilizou os utensílios para preparar alimentos proibidos, seja necessário cacherizá-los de acordo com as regras, como absorver, assim expelir, ou seja, cozinhou uma carne não cachê ali dentro, ele tem que cacherizar. Mas se o tecido está caché, o exato caché, não se preocupe. Tem algumas pessoas que são mais marmitas, vão lá no mikveh e faz. O tecido usado para assar, grelhar em alta temperatura deve ser cacherizado pelo processo do libur. A gente vai falar isso muito nas aulas de peça. Se um convertido se sente afinado com os costumes da oração específico, mas prefere seguir práticas alárricas de outras comunidades, pode adotar essa abordagem. Além disso, o convertido deseja seguir as tradições, mas a sua esposa judia pertence a outro grupo, é aconselhável que ele siga o costume da cacheira da sua esposa. Lembra, Pedro, quer ter shalom bait? Ken ima, sim, mamãe. Sempre sim, senhora. Não discuta, ela sempre tem as últimas palavras. Sim, senhora. A última palavra é tua, sim, senhora. A obrigação das mitzvot é idêntica, tá? Mesmo que uma mulher grávida, ela vai dar à luz, logo depois o filho nasce em parto normal, menino, vai ter que ter o quê? Pedion aben, vai ter que fazer. Com o Cohen, as 3 moedas e tudo. E assim, eu quero deixar uma mensagem. Aquela pessoa que está aqui me aturando.
Eu passei alguns meses falando sobre as leis de conversão, trouxe muitas informações válidas em português, que fique na história, no YouTube, que possa elevar essas pessoas que querem se juntar ao povo de Israel, que às vezes parece ser tão fácil, mas parece que a pessoa está no deserto. Eu faço essas aulas com muito amor. Faço lembrando cada coisa que traduzo, cada pensamento que eu faço, é pensando naquela pessoa que está menos favorecida. Porque às vezes talvez não tenha um rabino, às vezes não tem uma comunidade, e às vezes a alma já é judaica. Eu não sou um juiz, eu não sou um legislador, mas o que eu sou um rabino. E é uma das coisas que eu fiz meu juramento é levar a Torá. Essa Torá sem fronteiras, sem política, sem dificuldades, porque já existem muitas dificuldades. Então, se essas aulas aliviaram um pouco a dor de muitas pessoas e trouxeram algum conhecimento, continue assistindo, continue compartilhando, não pelo Rabino Frank, mas pelo conhecimento da Torá. Porque aqui é um homem normal, que tem dívidas, que tem que pagar, que tem que trabalhar, tem que fazer tudo, gente como a gente. Mas o mais importante aqui é que a Torá brilhe. Continue estudando, continue buscando a Torá. E a Torá vai ajudar vocês a realizar os vossos sonhos. Então, essa é a minha berahá, para esse mês que agora vai começar, terminando agora Purim, e começando o Rodesh Nissan. Aqui nessa sala tem muitos milagres, de pessoas que estiveram até em lugares menos, até desistindo das coisas, e hoje estão em lugares mais altos, porque não abandonaram a Torá, persistiram no sonho e acreditaram nos sábios. Então, essa é a mensagem que eu deixo de incentivo. A gente não termina de falar sobre conversão, porque não tem tempo, tem muitos livros, tem muitas coisas, a gente terminou uma época, uma fase. Temos outras coisas para estudar, se dedicar, como a Kashrut, Shabbat, e a gente é isso. A vida é essa, o ciclo judaico é essa. Hazak, Hazak, Hazak. Behemat. Pergunta, Sheilot. Essa questão de casamento em diferentes linhas não é seguida em casa a linha do esposo? Outra vez. Na Kashrut. Na Kashrut, por exemplo, a linha do esposo é Sefaradi, então ela é Ashkenazi. Ela tem que seguir a linha do esposo. Mas, estou te falando na questão da decisão é da esposa. Ah, entendi. Entende? Agora, se a esposa é Sefara, casou com Ashkenazi, ela dentro da casa dela é Sefara, ou ela é Ashkenazi. Fora, ela volta à sua origem, Sefaradi. Entendi. Sheilot? Eu voltei agora para ficar. Semana que vem tem mais aula, mais Torá, mais alegria. Um abraço para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. Obrigado. Até mais. Zach Baruch, Rabi. Tchau, obrigada. Bravo.